Oi, gente! Estamos começando uma nova temporada do Papo com Elias. E agora eu quero agradecer a nossa patrocinadora, a UNA. São mais de 60 anos de história pautada por tradição, qualidade e comprometimento com o ensino. Uma instituição completa que conta com infraestrutura de ponta, laboratórios completos, professores referências em suas áreas de atuação e metodologias ativas de ensino. São diferenciais que, juntos, entregam uma educação superior de excelência. E os números comprovam isso, né? 86% dos alunos empregados na área de conhecimento após a formatura, com um aumento de renda de 126%. A UNA é, sem dúvida, a escolha ideal para você que sonha em construir uma carreira e conquistar seu espaço no mundo do trabalho. Quer conhecer mais sobre o Centro Universitário UNA? Influencie seu mundo e acesse una.br. Muito bem, estamos começando mais um Papo com Elias. E a gente sabe daquela história, né, que eu sempre falo com você. Todo mundo tem uma boa história para contar, gente. Basta a gente saber como contá-la. E esse é o objetivo do nosso papo. Lembrando que a gente quer sempre ampliar os horizontes. E a gente quer que as ideias circulem. E por falar em circular, eu estou hoje junto com a moda circular. Porque eu estou vestindo aqui, ó, o brechó Peça Rara. Beijo para essa galera, Peça Rara do Anchieta. E é isso mesmo. Crianças já usam brechó, mulheres também, e por que homens não? Então você aí, ó, quebre o preconceito e use também uma moda circular, roupas que circulam, fazem energia circular também, tá bom? Hoje no nosso programa, eu chamei a polícia, e aí o delegado apareceu. Mas é o delegado do bem, o querido músico fantástico, estudioso, o engenheiro que largou a engenharia e veio para o lado do violão, samba, choro, eu conheci ele no chorinho, muito legal isso. Jazz, MPB e por aí vai. Querido Thiago Delegado, aqui comigo. Elias, delegado! Sunshine do meu coração, como é que você tá? Sunshine para todo mundo, cara. Que legal, obrigado pelo convite, parabéns por essa estrutura incrível, esse programa maravilhoso. Você é sempre um dos maiores, o maior comunicador assim, televisivo de Minas Gerais. Há quanto tempo que a gente está te acompanhando e, pô, parabéns. Me falaram para colocar uma arquibancada aqui, o que você acha, hein? É minha cara, né? Uai, aí já vamos voltar uns anos do tempo, né? Caleidoscópio, exatamente. Muito legal. Mas bom demais revê-lo, bom demais ver essa estrutura sua aqui, fazer parte desse casting, dessa primeira temporada do Papo com Elias. Isso. E, pô, uma alegria estar com você mais uma vez. Muito bom. Delegado, eu queria começar por um assunto que às vezes pode parecer óbvio, mas às vezes o óbvio é importante, ainda mais nesse mundo que a gente vive, em que a gente às vezes fala, nossa, mas eu tinha que explicar isso? Não, tem que explicar. Por que música é importante para o mundo? Nossa, nós vamos conversar assim, cara? Isso mesmo. Cara, porque imagina o mundo sem a música, cara. A música é uma conexão enorme, ela cria conexões, né? Ela cria conexões entre as pessoas. Eu vejo lá na delegacia, lá já a gente tocando, né, cara, como é que o astral da noite vai mudando de acordo com a música. A gente não tem repertório próprio, a gente vai... O que é bom? O que é bom? A gente vai lendo o salão e vendo o clima que tá rolando. Então, cara, eu acho que a música é um dos grandíssimos pontos de conexão entre os seres humanos, cara, onde eles podem explorar novas sensações, de dançar, de se emocionar, de fazer uma gama de frequências em harmonia, ser decodificada pelo seu cérebro como uma coisa belíssima, assim, de uma beleza que a gente não consegue, às vezes, nem descrever, igual existem certas músicas, certas peças, certas ocasiões, enfim, desde a mais simples, a melodia mais simples, até a orquestra mais completa e tal. Então, eu acho que a música é um ponto de conexão vital, assim, para os seres humanos serem sociais, para serem o que eles são, assim, poderem se conectar um com o outro, conversar e ter uma coisa. Então, a música é um ponto que, querendo ou não, quase todo mundo gosta, né? Tem muita pouca gente que não gosta de música, alguém que não gosta de cara? música. Quem que vai fazer? Você pode não gostar de determinado estilo musical, determinado normal. jeito, mas, cara... Mas uma música é sempre uma companhia, ela é sempre uma conexão, enfim. Então, eu acho que a música é muito complexa, na verdade, o que seria o mundo sem a música, o que é a música, né? Então, a música para mim é isso, cara. A música me salva em diversos momentos, assim, que eu estou solitário, até quando totalmente sozinho, você bota uma música, ou então você vai tirar uma música, escutar, ou então fazer um arranjo, então você começa a pensar com instrumentos, os sons vão te guiando. Então é uma coisa muito potente, muito poderosa, assim, e que me conecta com o mundo, faz eu conseguir conversar, me relacionar com o universo.
Então a música é uma linguagem universal, antes de mais nada, né? Uma linguagem que você toca seu violão aqui, pessoa lá no Japão, lá na China, em qualquer lugar do mundo, ela vai comunicar com você, ela vai comunicar. Aquilo vai fazer, é a linguagem, inclusive a linguagem musical escrita, né? É a verdadeira linguagem universal, né? Isso. Se você chegar com a partitura em qualquer lugar do mundo, você vai comunicar, aquela pessoa vai entender o que você está pensando, enfim. Então acho que é isso, acho que a música passa por essa coisa da comunicação universal, senhoras. Ela é onde eu posso emocionar e me comunicar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, de qualquer cultura, de qualquer classe social, de qualquer tudo. É uma comunicação divina. Boa. O delegado, ok, mas por que a música é tão desvalorizada? Por que é tão difícil trabalhar com música assim? Olha, porque em algum momento existe o entretenimento e existe a música, né? O entretenimento ele é valorizado, por exemplo, tem muito entretenimento que é valorizado. Por isso que você fala, aquela determinada estilo musical, show daquela dupla lá, custa 500, 1 milhão de reais, enquanto o maior gênio da música, do música instrumental, o maior violonista da história, o Yamandu, que está lá, não ganha nem um décimo, um 20º do que uma grande dupla sertaneja e tal. Então, acho que, de alguma forma, música é uma coisa, entretenimento é outra. O entretenimento ele é valorizado, ele é super valorizado até. Você vê um jogo do Atlético, vai comprar um ingresso pro show, até porque show não está tendo muito, né? Não é show, né? Nosso time tá mas é caro, porque é um entretenimento. Vai ver nesses festivais hoje que tem aí, Sensacional, Sarará, enfim, grandes festivais que tem aqui em Belo Horizonte, o ingresso não é barato, mas ali, além da música, tem um entretenimento, tem não sei o quê. Então, acho que em determinado momento, se essas coisas se confundiram, e esse poder de emoção da música, tal, alguns gêneros ficaram realmente um pouco ligados a também algo mais popularesco, algo mais... Aí você fala assim, porque tem chorinho na cidade todo dia, de graça. Criou-se, ao longo dos anos também, a coisa de não pagar para escutar a música, a música ambiente. O que você acha disso? Né? Cara, eu acho que existe a música ambiente, existe, por exemplo, a roda de choro, para mim, é o lugar mais cruel, que o pessoal fala assim, que é muita nota, Isso. pouca nota e ninguém nota. Sensacional isso, cara. E é dificílimo você tocar, um chorinho bem tocado e tal. Você tem que estudar o instrumento, estudar dinâmica, estudar muita coisa, até aí você vai chegar ali e isso é subvalorizado. Eu acho que isso vai da cultura também, sabe, da educação, sabe, Elisa? Isso é de cultura, de educação, de valorizar essas coisas, de dar valor, da galera se preparar também. Eu sinto que muito dono de estabelecimento que toca, que tem música, ele está realmente mais interessado em viabilizar o negócio dele. E ele tem razão nisso também, ele tem que viabilizar o negócio dele. Mas ele tem que, em alguns poucos lugares, valorizam também a arte, a música que está colocando. Ele entende o valor que tem aquela música que está ali, valoriza aquilo e conta com a consequência daqui, uma música tão legal, vai atrair gente e tal. E em Belo Horizonte, infelizmente, a gente, depois da pandemia, a gente adquiriu péssimos hábitos de todo e qualquer evento cultural ser de graça. Isso é uma coisa que tá pegando para a turma do samba, que eu vejo, que eu convivo muito, para a turma que depende da bilheteria do boteco ali, querendo ou não, você acha que aqueles R$15, há 7 anos atrás, lá na Casa de Cultura, quando eu fazia a delegacia, ela era R$20 em 2018, era 20. Hoje em dia, tô custando a cobrar 15, porque o pessoal fica reclamando na portaria. Uma cerveja custa 18, uma cerveja de garrafa 600 ml, é menos que uma cerveja de garrafa, e o pessoal criou-se esse hábito, assim, de a música faz parte do rolê, não preciso pagar por ela. Eu não tenho que isso é a obrigação do cara que está ganhando dinheiro vendendo a cerveja. Então, vinculou também a música, a coisa da venda do bar. Então, muitos músicos hoje têm que assumir o bar. O pessoal da nossa roda lá, aqui da roda de samba aqui no final da Cristiano Machado aqui, indo para o aeroporto, o pessoal já assumiu um bar. Que aí é o seguinte, eu ganho no bar e beleza, vocês não pagam para entrar, tá, porque tudo aqui que está vendendo aqui, a gente ganha. É um jeito, mas infelizmente nem todo mundo tem condição de juntar com seus amigos e montar um bar com estrutura para música, com som e tal. Então, eu acho que é um problema grave que a gente vem vivendo. A música é subvalorizada, sim. O pessoal que toca... E tem que criar as culturas, isso é educação, cultura. A gente mostrando, que você está tendo uma noite maravilhosa aqui, gente. Vamos valorizar os músicos que estão tocando aqui. Esse couvert que vocês estão pagando aí, que é simbólico, isso é R$15, R$20. Isso aí você já dá dividido para 4 aqui que está tocando. E quanto tempo de estudo tem o Limão da Vida, o Cristiano Carlos, o Luizinho Horta, eu, que estamos ali fazendo, por exemplo, na delegacia, que é o meu rolê semanal, né? Então, acho que isso é de cultura, de reeducação. A gente já teve essa educação aqui.
A gente já tinha, por época, que uma coisa que a gente perdeu aqui, que era maravilhosa, eram os festivais Conexão Vivo da Vida, Perfeito. o Festa da Música, que era de graça nas praças, não era pago, né? Era de Isso. graça aquela programação. Grande, E contemplava a produção local, que era uma coisa importante que eu sinto falta dos festivais fazerem hoje em dia. Até coloco um ou outro, mas abrindo 2 horas da tarde, para o pessoal tá chegando e na hora... E é diferente esses grandes festivais que são feitos hoje com grandes atrações. Então, acho que a gente tem que ir mudando aos poucos a cultura da cidade mesmo, o pessoal entendendo que a música tem que ser valorizada, que isso traz muita coisa boa para a cidade. É importante Belo Horizonte ser Belo Horizonte é esse polo de música instrumental hoje, porque a gente plantou lá em 2010, tinha festa da música, tinha Conexão, tinha BDMG Instrumental, Sim, que é outro que está que correndo acabou, um risco né? agora tremendo. Isso. É, Tinha jazz, você lembra? O da jazz na Savassi, rua, isso, o Festival da Savassi. Ou seja, criou-se ali subsídios para a gente ter hoje uma cena riquíssima da música instrumental. Tinha público, as pessoas iam, velho, ficava cheio. A festa da música era incrível, lá no alto Praça do Paba. Eu lembro de eu tocando Serra do Curral, a música do meu primeiro disco, olhando para a Serra do Curral, como assim, era 3, 4 mil pessoas, e logo depois tinha show com Egberto Gismonte, sei lá, era uma coisa assim. E a turma toda tomando um vinho lá no Reunida, num lugar legal, numa praia, de graça, só chegar, a criançada correndo, gente filmando, enfim. Criou-se essa cultura ao longo do tempo aqui em Belo Horizonte. E hoje a gente colhe artisticamente um pouco disso. A gente tem muita gente legal da música instrumental, muita gente com trabalho sólido, com disco lançado, com conceito. E, ao mesmo tempo, a gente tem muito pouco espaço em Belo Horizonte para tocar, muita pouca casa para tocar. E as casas que tem, a gente fica na mão de cachês ruins, porque a galera fica, a galera desanima a pagar entrada, desanima a pagar, enfim. E aí fica nessa, desanima a pagar, o chorinho fica de graça, o samba na sexta-feira fica de graça, não sei o que fica de graça, e o pessoal não prestigia mais, que deixa de ter o hábito, acha que pagar por música... não, vou pagar para beber, porque eu vou pagar por uma música que já está rolando. Então fica na rua, não entra, fica na porta dos lugares, a música rolando lá dentro e a pessoa do lado aqui de fora, que, enfim. É cultural de educação musical, educação, toda e qualquer educação, a pessoa entender que isso faz parte da nossa cultura, faz parte do que é ser brasileiro, do que é ser mineiro, que a gente faz aqui em Belo Horizonte há 17 anos tocando na noite de Belo Horizonte, cara. Já faz parte da cultura da cidade, querendo ou não, a gente faz parte do dia a dia do Belo Horizontino, que gosta de música, a gente está lá há 17 anos tocando na noite dessa cidade. Isso é um marco, é uma coisa importantíssima. É uma demarcação de território, assim, querendo ou não, de lar. Eu tenho um lar, a gente tem um lar, e nosso lar é aqui. Uma referência. Belo Horizonte fazem parte da cultura de Belo Horizonte, querendo ou não. E isso tem que ser valorizado, inclusive, principalmente pelas pessoas que estão lá vendo. Elas fazem parte disso. Elas movimentam a cultura, elas estão movimentando a cultura. Então, isso ser valorizado, eu não estou falando assim para a gente receber, não estou querendo ficar rico com a música, não, eu já perdi um pouco essa ilusão. Mas eu acho que viver com dignidade, cara, é o mínimo. Delegado, vamos entrar agora em outra coisa. Lei de incentivo à cultura. Por que é importante uma lei de incentivo à cultura e o que é a lei de incentivo à cultura? Vamos explicar para as pessoas. Que virou uma coisa assim, virou uma discussão política, virou uma coisa, a gente reduziu uma coisa que é muito importante, que é um subsídio, assim como existe subsídio para a agricultura. Eu não vejo ninguém discutir nisso. Não, porque os agricultores têm desconto para comprar carro, têm desconto para comprar máquina, têm desconto para... É o plano safra. Bicho, exatamente. Só aumenta, todo ano exatamente, só aumenta. Eu não vejo ninguém questionando isso, eu não vejo ninguém... Por que a cultura, que é infinitamente menor a verba, que é a verba da agricultura, por exemplo, assim como outras, a indústria. Quanto a indústria tem subsídio? Tem subsídio para a indústria, de tudo quanto é jeito. Tem subsídio. Gente, isso é movimentar a economia de um país, isso é papel do governo. Como é que o governo movimenta a economia de um país? O que movimenta? Como que a cultura movimenta? Cada real empregado numa lei de incentivo, quanto que volta? Que conta que é essa? Esse que tem que ser feita, a conta tem que ser feita essa, é um negócio. Você viu a Lady Gaga agora lá no Rio de Janeiro. O que o Eduardo Paes tem feito anualmente? Todo ano. Anualmente ele está investindo uma grana para gerar 6 vezes mais, ou mais, que foi o que ele gerou, para o comércio da cidade. Quantos ambulantes venderam ali, quantos hotéis, quantos patrocínios, tudo que girou todo aquele entretenimento. Mas aquilo é um caso. A gente tem que pensar, além disso tudo, que é negócio, que é fácil de entender, porque é negócio, qualquer um entende, porque é dinheiro entrando, dinheiro saindo, mas o que é mais importante disso tudo é que o Brasil é um país enorme, de 230 milhões de habitantes, que tem uma cultura riquíssima, e isso não pode ser deixado de lado. Essa cultura, quem precisa da lei de incentivo, não é a Lady Gaga, obviamente, isso aí é um negócio de ganhar dinheiro, tal, entretenimento, é um entretenimento, exatamente, passa por isso também.
Mas, cara, os congados mineiros? E o boi do Maranhão, Isso. e o pessoal lá de Belém do Pará, do tacacá, lá da guitarra, e o pessoal lá do sul, dos chamamés, e o pessoal do sertão legítimo, lá Sertanejo do sertanejo raiz, né? raiz, Viola caipira. exatamente. Chorinho. O pessoal do choro, enfim. Quantas culturas cabem dentro de um país desse tamanho? Quantas formas de consumir cultura, de se relacionar, do social que existe, e qual o valor que é dado para isso? Isso é que a gente tem que botar no papel também, porque ninguém vai ficar rico com leite, não se fica rico com leite incentivo, isso é uma bobagem também. Ah, camarada, eu aprovei uma lei Rouanet na minha vida, até eu fiz o encontro do violão brasileiro. Eu promovi 32 shows. Nossa. 32 shows de violão solo em 4 cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, levando Olha 32 olha o custo artistas. disso, cara. Exatamente. Quantas pessoas eu empreguei? Isso foi um projeto de Hotel, 400 mil reais. restaurante. Um projeto de 400, 500 mil reais. Nem isso. Assim, qual que é o girei da economia? Qual que foi importante para esse instrumento que tem uma história brasileira, tem uma escola do violão brasileiro? Quais são as grandes escolas do violão no mundo? Se for botar 5, a brasileira está entre as 5. Brasileira, a espanhola, a americana, enfim, a russa. Então, o Brasil tem uma tradição. Isso aqui faz parte de ser brasileiro, do que é ser brasileiro. Existe um jeito de tocar violão brasileiro, existe um repertório. Existem compositores que têm feito isso até hoje, inclusive eu, que estou compondo minhas músicas, são músicas de violão brasileiro. O telespectador, o espectador e tal, ele não tem obrigação de saber isso, nem nada, mas ele tem que entender que por que a lei de incentivo é importante? Por causa disso, porque isso aqui está vivo também, porque a gente está movimentando, porque naturalmente não há um interesse de, porque se a música for boa, o povo vai comprar. Não é assim que a banda toca, cara. E qual que é, por exemplo, o trabalho do Maurício Zumba, de congado e de valorização da cultura mineira, que quem consome isso? Quem consome, se for pensar na sua casa, você vai botar um CD, você não consome. Bicho, mas isso faz parte do que é ser mineiro, faz parte da cultura, da essência do que é ser brasileiro. Que valor que tem isso? Isso não tem nem preço. Então, não estou falando que esse camarada tem que ganhar 30 milhões do Itaú para fazer. Não, cara, mas ele tem que ter a dignidade dele de trabalhar, lançar um disco e mexer e trabalhar com as lavadeiras lá do Jequitinhonha e fazer a interseção sobre isso, e a gente entender que o ser brasileiro vem disso, de consumir isso tudo. A gente tem uma identidade cultural que passa pelo interior, pelas capitais, que é enorme, e isso tudo tem que ser abarcado. Então, a lei de incentivo virou uma discussão binária, burra, estúpida, de 1 a 0. Ah, não, porque quem vende é artista, e artista precisa disso, porque artista é comunista, vai falar mal, não sei o que. Bicho, é simplesmente negócio. E não só negócio de ganhar dinheiro, igual eu falei da Lady Gaga, assim, claro. mas a cultura, o povo ter uma essência cultural. Por que Hollywood é tão importante para os Estados Unidos? O cinema americano não deixa o cinema estrangeiro entrar. Não deixa, Tem existe uma proteção, subsídio. Mas por que eles fazem tanta questão de por que isso é tão importante? Porque aquilo molda o mundo a essência do americano. Por que o americano vai lutar na NBA, futebol americano, aqueles cachorro-quente, isso é exportado para o mundo todo como se fosse uma coisa importante? Eles têm orgulho da cultura. Por que nós não temos orgulho da nossa cultura? Por que tudo que é ligado à nossa cultura de forma mais cultural, assim, vira um negócio assim, não, isso aí é uma coisa como se fosse saudosista, uma coisa que não é... Cara, é aí que tá. Isso é que é ser brasileiro, isso é que é ter uma pátria, isso é que é ter um lar, isso é que é ter uma cultura. Então, o Brasil tem essa cultura e não pode deixar isso esmorecer. Pelo contrário, tem que ter mais lei de incentivo, mais gente abarcada nesse barco aí, mais gente coberta por esse guarda-chuva, porque é muito rico, o Brasil é muito grande e é muito pouco dinheiro voltado para a cultura. E sempre que tem um drama de grana, igual teve agora no reacerto do orçamento federal, né, eles tiram de onde? Tiram da cultura, cara. É o primeiro lugar que eles tiram. O primeiro lugar que não é essencial para as pessoas. E aí que está o erro, cara, porque não tem nada mais essencial do que você ter a sua personalidade cultural, você saber culturalmente onde é que você vem, você consumir seus livros, você consumir sua música, você se embebedar disso, você se satisfazer nisso, entendeu? Então, por isso que eu acho que é importantíssimo essa discussão parar de ser uma coisa rasa, binária, e a gente fala assim, qual que é o primeiro? Comparar com os outros setores, todos têm subsídio. Isso faz parte de governar.
Gente, o governo, o Brasil, assim. E ninguém critica. Não é só o Brasil, não. Não, é o Nos mundo Estados inteiro. Igual Unidos você está falando, tem nos Estados Unidos. subsídio, né? Na Europa E eu não tem. vejo ninguém criticando o plano Safra, assim, não, porque tem tanto, não precisa. Eu não vejo ninguém criticando a Federação das Indústrias, FIENG, não sei o quê, por tanto de coisas que eles lutam, com razão, para o setor deles. Agora, quando um artista vem lutar para o dinheiro público no seu setor, ele é desvalorizado, é como se a arte dele fosse menor, ele precisa. Está ganhando muito dinheiro. Ele precisa viu, né? do incentivo público, porque a sua arte não vive sozinha, como se fosse algo menor. É. Entendeu? Gente, não é isso, é que nós somos um país plural, nem todo mundo está disposto a cantar sertanejo universitário, nem todo mundo está disposto a cantar a música pop do momento. Aliás, pelo contrário, não foi isso que fez da música brasileira ser uma das grandes músicas mundiais. Não foi isso. Isso também faz parte. Isso também está no cardápio. Mas as outras coisas não podem ficar de fora, não podem ficar de fora. Simplesmente assim. Delegado, vamos voltar um pouco no tempo. Quando é que você fez engenharia, não é? Fiz. Qual engenharia que você fez? Me formei em engenharia eletrônica e de telecomunicações. Que lá na legal. nossa gloriosa Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E depois, não satisfeito, eu fui fazer mestrado lá na UFMG com o professor Pedro Donoso, em eletrônica de potência. Pedro Donoso, isso Donoso, mesmo. lá Peruano? Peruano. Peruano, eu me lembro dele. Nossa. Lá na Federal. O delegado, eu te fiz essa pergunta, eu sabia que você já tinha me falado da engenharia eletrônica. Por que engenheiro eletrônico gosta de música, hein, cara? Eu conheço muitos e todos eles gostam de música, tocam algum instrumento. Eu acho que a coisa das exatas, né? A coisa das exatas tem isso Não, aí. não, Vieira, eu vou te falar da mas sua será, área, cara? Da minha área, eu não sei. Nossa, o que eu conheço, o pessoal que mexe com antena, delegado, adora música. Critica MP3. É porque trabalha na rádio, vai o trabalhar fato lá de trabalhar no na rádio é porque se atrai um pouco por isso. Eu acho muito interessante isso. Eu sei da explicação das exatas, né? Porque a música tem muita coisa matemática e tal, isso é uma coisa que atrai e tal, mas enfim. Mas o som, né? Vocês trabalham com som, estudam som, né? Sim, na eletrônica de potência eu cheguei a estudar mesmo, assim, né, no mestrado, e lá na engenharia, assim, decodificação também, Não essas é? coisas, na telecomunicações tinha essa coisa do decodificação do sonoro e tal, mas não muito tratamento de som, de frequência, assim, até no mestrado, quer dizer, eu trabalhei numa fonte chaveada para alimentação de amplificadores de potência. Aí. E aí a gente trabalhava o engenharia, som. cara. E aí a gente trabalhava o som para ver como é que essas fontes levinhas, porque na minha época, 2005, né, essas fontes levinhas que todo celular tem hoje, que todo Isso. computador tem hoje, era uma novidade, a fonte chaveada, né, com uma fonte muito leve, não era aquele transformador mais cacetão, que são as fontes tradicionais e tal, que são até, hoje em dia, nos equipamentos mais antigos, a galera até acha bom, olha que equipamento mais valorizado, olha que como é que é seguro, tal, o negócio aqui do transformadorzão e tal. Porque essas fontes chaveadas, elas picotam, de certa forma, o sinal. Ah, tá. E aí os puristas, eles reclamam, mas enfim... Eu estava nessa vanguarda, e não cheguei a defender a tese, não, eu cheguei a parte teórica toda, eu consegui, mas a parte mais difícil, prática... cara, Não, a mais difícil é a prática, cara, Você é montar. acha? Montar, porque na teoria tudo vai, ali no AutoCAD ali, no AutoCAD não que a gente não usava, mas era outro programa que a gente usava lá, cara, esqueci agora, de simulação, cara. tudo funcionava, né, mas na hora de montar as placas de circuito e tal, aquele lance mesmo aí, e eu já estava tocando na noite também, eu já estava começando a tocar nos lugares, eu chegava lá na Federal, 1h da tarde, meio mal, assim, de ressaca, assim, não sei o quê. Aí chegava lá, tava os meninos desde 7h da manhã comendo artigo, eu falei, pô, eu não mereço o mesmo título desse camarada, não. Esse cara merece mais que eu. Dignidade. Aí eu não defendi a tese de mestrado, mas fiquei lá, montei um laboratório de áudio lá no FMG, eu e o Pedro Donoso, mais um aluno, nós fomos comprar Pro Tools, compramos computador, montamos todo um esquema lá, e estudei, contribuí de certa forma lá com o mestrado lá da Federal. E, enfim, eu acho que foi uma época muito importante também. Eu costumo dizer com meus pais, e tal, para todo mundo assim, que, cara, eu não tinha maturidade para ser músico com 17 anos, 18, 19 anos. Porque eu era muito crianção, cara. Tinha acabado de chegar de Caratinga, sacou, aqui em Belo Horizonte, muito... Eu acho que a faculdade foi um momento de amadurecimento de vida para mim, assim, mesmo. Assim, não necessariamente, não musicalmente, eu não evoluí musicalmente na faculdade, não. Mas como pessoa. Mas como pessoa, como Boa. até para lidar com as armadilhas da noite, com as armadilhas da profissão do músico. A profissão de músico, ela tem muita armadilha. É muito fácil você se perder mesmo, porque tudo é muito fácil. Droga é fácil, bebida tá fácil. E as pessoas chegam, abraçam as pessoas, e tal. os relacionamentos, querendo não, aquilo ali é tudo muito encantador no primeiro Ilude momento. um pouco. Totalmente. Se você não tiver um certo preparo da vida mesmo, assim, de saber que a vida não é essa uva, pra você ganhar dinheiro como. Porque você viver mal de música, você vive. Então, muita gente vive. Viver mal, que eu falo, sem a dignidade que eu tô falando mesmo, você recebe mal, você tem que tocar 8 vezes na semana, cada cachê
não vou nem falar aqui, que tá rolando no meio do samba, eu sei de gente que tá tocando, sábado toca 3 vezes, domingo toca 4 vezes, tá, cachê de 150, 200 reais, sabe, 250 reais, para juntar e ter no final do mês, tá, conseguir ter e sobrar ali uns 5, 6 mil para você pagar um aluguel, para você fazer, você ter um menino igual eu tô com o neném hoje, porque virou uma loucura, pra você ter menino é um custo de vida absoluto, enfim. Então, você ganhar algum dinheiro com a música, o primeiro dinheiro com a música, ele não vem difícil, assim. Porque ele é pouco. Perfeito. Então ele vem, você está tocando no boteco ali, você tem sua necessidade pequena, você mora com o pai, com mãe, isso. ou então divide apartamento com os amigos, tal, não sei o que, igual eu fazia, morar em República, esses trem. Então, eu acho que a faculdade foi uma boa escola da vida, assim, para eu entender também que, pô, engenharia, vendo meus colegas da engenharia também, como eles estagiavam, como trabalhavam, oportunidade e tal, enfim. Eu acho que foi, para mim, dado a minha infância também, que foi uma infância vivida plenamente. Eu não comecei a trabalhar cedo, graças a Deus vivi no interior, Caratinga, até 16 anos de idade, eu andava... Estava comentando esses dias lá em casa, eu estou com a sobrinha de 10 anos e tal. Cara, eu com 10 anos de idade, minha mãe, a gente saía 2 horas da tarde, estudava cedo, 7 horas da manhã, depois 2 horas da tarde, a gente voltava para a escola, a pé, em Caratinga, a escola 3 quilômetros da casa, 10, 11 anos de idade, 12 anos de idade, sai, você vai passar na casa de um passa na casa de outro, vamos lá, aí tem laboratório à tarde, tem educação física, depois tem o futebol à noite, voltar para casa às 8 horas da noite, sabe, menino de 12 anos de idade, isso não existe, isso é uma utopia hoje em dia, né? Uma coisa que talvez no interior ainda consiga, tal, em lugares bem, mas nem em Caratinga, hoje em dia eu sei que não é assim mais, não tem essa liberdade e tal. Então eu vivi isso muito plenamente. Foi uma bicicleta, arrancar tampa de dedão, bandinha de escola, aí vim para Belo Horizonte tocar. Primeira vez que eu entrei no Palácio das Artes, João Sesquiati, qual que é a outra? Juvenal Dias. Juvenal Dias, eu toquei lá com 15 anos de idade, a banda Tumulto. Era de rock? Era a banda de rock da escola, lá de Caratinga. Nome de banda de rock adolescente? Tumulto. Pô, eu abri o primeiro fest rock de Caratinga, tocando baixo, na boate Barbarella, Night Club, o combustível da noite. Que ótimo, delegado. Tocava Blanc, tocava Rage Against the Machine, tocando essas coisas das primeiras experiências com instrumento de bandinha de escola e tal. E era do caralho. Até hoje eu tenho contato com o vocalista do Tumulto, o Zenon, tá aqui em Belo Horizonte e tal. O Carioca, o nosso baterista, tá lá em São Paulo, trabalhando com publicidade, enfim. Delegado, quando é que o choro entra na sua vida? Quando eu formei na Católica. Na verdade, um pouquinho antes de eu formar na Católica, eu entrei na Católica em 2000, na engenharia. Tá. E os meninos, o delegado toca viola, uma festinha da faculdade, aquele negócio. Nunca pensei em viver de música. Nunca, não tem músico na minha família. Eu sou filho de veterinários, né? Meu pai e minha mãe são veterinários. E minha família mexeu com indústria lá em Caratinga, enfim, comércio. Nunca tive ninguém mexendo com música. Assim, por isso que também eu nem visualizava, nem passava pela minha cabeça. E aí, quando eu estava na faculdade, tinha uma lenda, que eu sempre fui muito fã de Paulinho da Viola, por influência paterna mesmo, tal, da minha mãe e tal, sempre gostei de samba. Tá. E Paulinho da Viola, para mim, era o ápice, assim, da elegância e de tudo. Eu sempre adorei. E tinha o mito que quando o Paulinho da Viola vinha em Belo Horizonte, ele ia lá no Pedacinhos do Céu depois, comer o angu lá ver o Alzier tocar cavaquinho, comer o angu lá da Celinha, que era a mulher do Alzier na época, enfim. E aí eu comecei a frequentar o Pedacinhos do Céu num dia de show do Paulinho da Viola. Eu fui lá depois. E aí fui com os meninos da faculdade, assim. Beleza, que é ali perto, Que é ali perto, exatamente, no Caiçara, ali na Belmiro Braga. E aí eu saía da Católica, fui pra lá e tal, aí começamos a frequentar. Aí os meninos, ele toca, dá uma canja aí. Aí o Zé é muito versátil, sempre tocou. Porque eu não tocava choro, não conhecia uma ou outra, assim, mais um carinhoso da vida, sei lá. Mas o Zé tocava muito MPB também, muita coisa. Então aí ele viu que eu sacava de bossa nova, de samba e tal, e tocamos algum samba, alguma bossa nova, um Garota de Ipanema da vida, não sei o quê, e aí ficou nisso. Pô, que legal, volta mais, tal, não sei o quê. Aí fiquei frequentando lá nesse último ano de faculdade, indo lá uma vez ou outra. E quando eu formei, em 2005, porque eu estudava à noite, então nem pensava em tocar, realmente não passava pela minha cabeça. E aí, quando eu formei, eu fiquei naquele limbo de quando você forma, o que eu vou fazer? Porque eu não estou sem emprego. Aí, graças a Deus, eu emendei o mestrado na Federal, que aí pelo menos eu tirei o peso da família ali, tipo, me fritando. Você vai fazer nada? Não, estou fazendo mestrado e tal. E aí liberou minha noite, tipo, o mestrado era de dia, tal, normal. E aí eu liguei para o Zé, falei, Zé, queria aprender uns choros. Você que tomou a iniciativa? Eu liguei para ele, eu queria aprender uns choros. Ele falou, vem aqui em casa. Aí eu fui lá ele morava ali no Califórnia, ele perto onde é que é o estado do Atlético, agora só que do outro lado de cá, né? Enfim, aí eu fui lá, lembro direitinho. Aí ele me aplicou um monte de coisa, falou, vai lá essa semana, lá no Pedacinhos do Céu, vamos tocar lá com a gente? Falei, vamos. Eu fiquei lá tipo uns 2 meses, indo lá, tipo assim, quinta, sexta, sábado, sem receber.
Pra lá pra aprender. Tipo assim, não tô fazendo nada, tá? Vem Perfeito. cá, vamos tocar aqui, não sei o quê, tal. E aí começamos a ter uns números, eu e o Zié, porque eu já tinha um certo, não muito, tinha um certo intimidade com o violão, assim, mas nunca tinha dedicado um tempo até pra ele, assim, e tal. Mas eu sempre levei jeito. E aí começamos a ter uns números, assim, de duo, e a galera começou a gostar. Ele me chamou, você quer fazer aqui semanalmente, receber junto a turma, tal, entrar pro conjunto? Pro conjunto é ótimo. É que vocês usavam. Eu uso esse negócio. É, Lá, eu- sexta-feira era igual o pinguim lá, era É, roupa, eu calça lembro. preta Isso. e a camisa branquinha, né? E aqueles holofotes. Só que não era essa luz fria, não, era aquela luz quente mesmo que calor, esquentava. Assim. suave. Aí dava o sotiel, pintava o cabelo, chegava com o cabelo pretinho pra tocar lá na sexta-feira. Tinha aquele holofote aqui a 30 centímetros da cabeça desse, o bicho começava a suar, aquela gotinha preta aqui escorrendo, pintava, pingava na blusa branquinha do sotiel aqui, ó. Nossa, cara. E aí, enfim, Tinha aí uma turma começou. nova com você, Não, aí foi. percussionista. Não, era o Nego Velho. O Nego Velho era o Isso. Frederico Lazzarini, que era do Perfeito. samba. O Nego Velho. Isso. Ele era um pouco mais novo, porque antes não era ele também, não, mas aí, quando eu Aham. cheguei era ele. E aí era o Nego Velho, era o Marquinhos Filho de Sotião, o Alzié, o Geraldinho, o Zé chamava ele de P no violão de 7, e o Sotião. E eu. Tá. Aí entrei eu, ficou de violão de 6 cordas e violão de 7 cordas. E aí, no meio desse primeiro ano meu no Pedacinho do Céu, eu comecei, quando eu formei, eu já entrei, começamos em fevereiro e tal. Aí, no meio desse esquema, eu já estava levando jeito ali pro negócio. Aí meu pai entrou pro Zé e falou, eu queria dar um violão de 7 cordas pro Thiago. Sei o que, você me ajuda? Aí o Zé levou meu pai lá no Mário Machado, lá em Nova Lima, e eles fizeram o meu primeiro violão de 7 cordas. E aí, Que legal. aí é o violão que eu uso até hoje, tá dentro do carro ali. Eu Você ganhou do não seu desci pai. com ele, foi ganhar do meu pai me deu. Meu pai sempre me botou pra frente com esse negócio de música, minha família toda. Sempre teve um pouquinho de drama quando eu formei, porque tem que ter mesmo. Não adianta também ficar um menino de 23 anos de idade, meio solto dentro de casa, pijama, meio-dia, não dá. Sacou? Se fosse minha filha também, eu também ia dar uma surtada. Então, mas teve um pouquinho de drama ali, mas nunca também me afobaram com essa coisa também. Deixaram eu tomar as decisões, até quando eu abandonei o mestrado, foi uma legal coisa isso, mais. hein? Foi uma coisa, tá bom, então você vai viver disso aí então, não sei o quê. Então, Então você vai se dedicar. vai se né? dedicar Vou e te dar tal. um E, violão, e as portas começaram a se abrir, assim, de certa forma. O Nego Velho foi muito importante. Porque a primeira vez que eu conhecia só aquele universo, eu não conhecia a cena de música, eu não conhecia nem a Claro. cena do choro. Eu conhecia o Pedacinho do Céu por causa do negócio do Paulinho da Viola, e o Ozzy me pegou Isso. ali, me Você agarrou ali é. e falou, não, você vai tocar aqui comigo. Então era quinta, sexta, sábado lá, eu nem frequentava outros lugares direito. E aí numa sexta ou num sábado, saindo do Pedacinho do Céu, o Nego Velho falou, não, vamos ali no Ziriguidum. Que é você desce ali a Belmiro Braga, chega na Isso. Pedro II, o Ziriguidum já estava do Perfeito, ladinho ali. perfeito. E Aham. tava rolando algum samba lá, alguma coisa. Aí o nego, esse aqui é o delegado, tá tocando lá no pedacinho. Aí uns já tinham me visto tocar lá no pedacinho e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a conhecer a turma do samba e tal, conhecer novas pessoas e tal. E aí começou a abrir Aí você- portas. é, aí e começou a o abrir samba portas, ampliou, as pessoas, né, o cara? samba, as pessoas falaram, vão tocar, Mais tal, vão popular, tocar. né? Vão tocar, começou essa coisa. Eu montei um projeto novo com a Ana Lu do pandeiro e o Arley Henrique no cavaquinho. A gente fez o Choro é Livre, que era lá no antigo Bar do Lulu, na total, descida da Leopoldina na ali. Leopoldina. Mas não era Bar do Lulu mais, É. já era Botequim Santo Antônio, era o nome assim. Tá. Aí fizemos lá, aí comecei a tocar com essa turma do choro de fora do Pedacinho do Céu e do samba. E aí começaram as portas a se abrir e eu entrei no mercado, de certa forma, aqui em Belo Horizonte. Isso antes do Carnaval de BH. Né? Antes do Carnaval de BH. Isso foi 2006, 2007, Isso. 2008. E aí, 2006, 2007, 2008. Eu saí do Pedacinhos do Céu no final de 2007. Fiquei 2 anos no Pedacinhos do Céu. Quem você sabe. Foi minha escola, eu costumo dizer, uma grande escola. Foi Toquei com difícil o Altamiro sair. Carrilho. Foi difícil sair. Cara, foi difícil porque criou-se um esvaziamento em mim, assim, tipo assim, e agora? Onde é que eu vou tocar? Porque eu não tinha esse volume É. de tocada ainda. E Isso. foi uma coisa que me deu muito negócio de ter a delegacia, de ter a minha jam session, que a gente foi inaugurar em novembro de 2008. Mas antes disso, eu conheci o Matheus Baiense, que era sub do Nego Velho lá no Pedacinho, eu tocava pandeiro no lugar do Nego Velho lá, quando o Nego Velho não podia ir, o Matheus ia, eu conheci o Matheus, e o Matheus tocava bateria na Federal. Fazia o curso de música na Universidade Federal e tocava bateria. E eu falei, pô, eu sempre quis. Aí tinha o trio, ele levou o Trigo, que é o Pedro o Trigo do baixo, e eu montei o meu primeiro trio, assim. Na verdade, o trio não podia, o meu primeiro trio mesmo foi com o Pablo, que é hoje, inclusive, o Pablo Souza, que é professor lá da Federal, inclusive, de baixo. Hoje, é um dos professores lá. A gente tocou no restaurante popular do centro da cidade, a convite do Heleno Augusto. O Heleno, Sim, que claro. foi do Baianas, agora hoje é do Havaianas, do Havaianas. que é um grande agitador do carnaval. Ele trabalhava na parte de
programação Do restaurante? Mas não era o restaurante que geria, era tipo SESI, SESC, entendi. era alguma entidade dessas Aham. que geria os restaurantes populares. Aí eu toquei no restaurante popular da rodoviária ali, ó, de trio. Eu, o Trigo e o Pablo. E aí Música o pessoal instrumental? passando, música instrumental. O pessoal toca o Roberto bárbaro. Carlos aí, toca não sei o que. A gente ensaiou pra isso, eu conheci alguns choros. Comecei na época do Pedacinho do Céu, só lá alguns choros, só lá algumas músicas de MPB e tal. Isso já tá fazendo parte, compor de certa forma. E aí foi meu primeiro show praticamente, foi no restaurante popular. E aí fiz as inscrições para Conexão Vivo, 2008. Aí fiz a seletiva lá em Valadares, o Flávio Henrique foi meu jurado, o Garbo foi meu jurado. Tinha uma turma lá que foi meu jurado lá em Valadares. E eu levei o quinteto. Aí eu já tava. Aí o Matas levou, conheci o Serginho, conheceu a turma que ganhou o Jovem Instrumentista comigo, conheci o concurso Jovem Instrumentista do BDMG. Que aí teve a leva de ganhadores de 2008, que foi eu, Pablinho Dias do Cavaquinho, hoje do Choro Amoroso, toca com o Maguá, Nossa Sorte, enfim. O Breno Mendonça, que Sim. tocou comigo nesse show do Conexão Vivo. O Brasilino, que não ganhou, mas já conhecia ele da coisa do choro, não sei o quê, já me encantei com ele, chamei ele para o meu conjunto, a gente tinha esse quinteto. E tocamos lá em Valadares, ganhamos a seletiva lá em Valadares, foi incrível, viajar, tocando, lembro Quem que vocês convidaram? Tinha uma coisa assim, não é? Não, mas De esse, conexão. tinha, mas a gente lá, nesse aí, era tipo, você inscrevia a beleza. banda para poder fazer parte, eu não fui convidado. Eu concorri com 1.666 artistas no ano de 2018, foi um dos 12 selecionados, que aí a gente fez a etapa seletiva em Valadares e tocamos no Parque Municipal aqui, foi o meu primeiro show. Assim, foi no Parque Municipal dentro do Conexão Era o Conexão Vivo? Conexão Vivo 2008. É. E aí eu não sei se era você que apresentava, eu que era você que apresentava, isso mesmo. exatamente, você que apresentava isso lá. aí. Eu E lembro. foi num domingo no parque. Eu lembro que a gente tocou domingo no Parque do Gil. E foi no domingo no Parque Municipal, no primeiro show. E aí começou. Aí a coisa da delegacia veio dessa vontade de tocar, de ter uma jump session. Nossa, de ter uma. Influenciada pela jump session do Zé Paulo Becker, lá no Semente, no Rio de Janeiro. Uhum. Que ele tinha lá no Semente, que era um rolê lá onde o violão era o solista, que era o rolê de música instrumental, o violão nunca é solista. É. Porque o violão é um instrumento ingrato, não tem muito som, quando você aumenta o microfone, ele é difícil. Então, geralmente quando essas jam sessions é com guitarra e algum instrumento de sopro, tá? Algum band leader ali no sopro ali, né? Ou na própria guitarra, que é um instrumento que dá para aumentar sem reverberar. E o Zé Paulo Becker provava para todo mundo que era possível ter uma jam session com o violão como protagonista. E aquilo me influenciou muito. Eu falei assim, quero montar isso aqui em Belo Horizonte. Aí em outubro de 2008, lá na casa, o pior dia possível, que era quarta-feira, que era o dia que sobrava lá na casa, porque ainda tem o futebol que expulsou a agenda quarta. Mas naquela época o Galo ainda estava muito ruim, em 2008, acabava de voltar do rebaixamento, então a gente estava... Era até bom não ver o jogo do Exatamente. Aí pegamos a quarta-feira, quarta-feira. lá em outubro de 2008, e aí ficou o Delegas Trio, que era como começou eu, Trigo e Matheus. Uhum. E aí no mês de 2009 o Serginho entrou, porque eu precisei faltar um dia, eles chamaram o Serginho e mais uma galera, fizeram os bandidos, me zoando, a coisa do delegado, aí fizeram os bandidos, e aí depois o Serginho começou a frequentar, mesmo não sendo bandidos, e eu falei, vamos entrar, Zé, porque era bom demais tocar com o Serginho, eu adorava tocar com o Serginho também, ele era muito, muito virtuoso, muito versátil, me aliviava o violão, porque tinha coisa do sopro também, cara, não, e aí ficamos essa formação durante um tempo, e aí a noite tomou, a cidade tomou gosto por aquele fim de noite, porque a gente começava meia-noite lá na casa, né? Era uma coisa opressora, assim, loucura. A gente ficou, sem sacanagem, de 2008 a 2020, até a pandemia, tocando de meia-noite às 3h30 da manhã, semanalmente, cara. Você fala hoje, as pessoas não acreditam, assim, porque a cidade mudou muito, encaretou muito essa cidade depois da pandemia. E as pessoas, até inclusive, de sair mais tarde, então a galera perdeu esse hábito, entendeu? E lá era muito legal. Hoje a gente está recuperando isso de certa forma, porque as coisas também estão sendo mais cedo, mas lá era tipo assim, eu costumava dizer que lá era a delegacia era o Oceano Atlântico da Quinta-feira Belo Horizontina. Todos os rios escorriam para lá. Todo mundo que estava na noite, em algum lugar de música, que queria continuar à noite, só tinha a opção da delegacia. Também não era nenhum mérito nosso, não. É que só tinha gente, entendeu? Não tinha mais ninguém também. Então, e aí acabou que ia muito músico, acabava de tocar. Aí a gente sempre abriu para canja, porque sempre teve essa verve de ser uma jam session, de ser aberto para canja, para a gente cantar, os outros cantarem. Então a gente é uma banda de apoio perfeita, que é baixo, bateria, violão, para qualquer pessoa, entendeu? Então, a delegacia virou um ponto de encontro cultural da cidade, um ponto de resistência cultural, inclusive, de encontro de resistência, que a gente foi muito baqueado pelo futebol em 2013, na época que o Galo ganhou Libertadores e tal, aquela coisa toda,
E aí, realmente, a gente estava recebendo só maluco do apoio do jogo lá para ver a gente. Aí a gente passou para a quinta, que a quinta-feira estava vaga na casa. E desde então, desde 2013, que nós fomos expulsos pelo Atlético da quarta-feira Belo Horizontina, a gente está na quinta-feira Belo Horizontina. Só paramos com a pandemia. E retomamos aqui, 17 anos de noite Belo Horizontina. O delegado, nome delegado, de onde é que veio? Jogo do Galo. Jogo do Galo? Jogo do Como é Galo, que é essa xingando o juiz, o jogo do Atlético. Na época da faculdade, primeiro período, eu entrei muito novo, com 17 anos na faculdade, e eu botava apelido de todo mundo. Então tinha o Nariz, tinha o Pikachu, tinha o Gnomo, tinha, enfim, aqueles apelidos de faculdade. Sim. E eles me chamavam de Caratinga, porque eu sou de Caratinga, que era negócio do interior. Aí no jogo do Galo, Galo e Bahia, se não me engano, Copa do Brasil, eu xinguei o juiz. O elemento não estava impedido. Eu tinha essa mania de falar, o elemento. Aí o cara foi igual delegado de Caratinga. O pai dele é delegado lá em Caratinga. Aí virou delegado de Caratinga, delegado de Caratinga. Aí ficou uma parte chamando delegado de Caratinga. E aí, quando eu comecei a tocar no Pedacinhos do Céu, os meninos da faculdade iam. Aquela gosta que eu falei, não, vão lá, tal, não sei o quê. Quero boteca, choro é uma boteca agradável, né? Tem cerveja, tem que tirar gosto, tem chorinho, é bom demais. Aí fomos para lá e os meninos, o delegado toca. Eles que falaram, o delegado toca, deixa ele dar uma canja. Delegado, que delegado? O Zé começou a zoar com aquilo e o nego velho espalhou aquilo para a cidade. Quando ele me exatamente uma língua desse tamanho. É. E aí, enfim, aí virou delegado. Quando eu lancei meu primeiro disco, o Miguel dos Anjos, o Miguel, produção do compositor, então até produziu o disco dele agora há pouco tempo, assim, uns 4 anos, enfim, tive esse prazer de reencontrar ele, produzir um disco dele, foi incrível. Aí ele falou, esse nome é um nome meio pesado, você devia olhar uma numeróloga. E aí eu fui na numeróloga, ali na Savassi, do lado do Rei do Pastel, um lugar nada a ver para ter uma numeróloga, cara. Aquele antro de expedição ali, naquela esquina ali. Galeria ali? Tem uma galeria. Cara, tem o Rei do Pastel, tem aquela que descia, tinha um boteco aqui também que não parava, é 24 horas. Ela desce, aí tem o Rei do Pastel aqui. É aqui, ó, entrando e indo para contorno. E aí ali, bicho, eu bati, fui lá 1h30 da tarde, marquei horário, bati, não atendeu. Fiquei 10 minutos na porta, bati de novo, não atendeu. Eu falei assim, só pode ser um sinal dos deuses. Vai ser delegado. Todo mundo chamava de delegado e eu lançava Thiago Pérez. E ainda tinha um Thiago Pérez lá no Mato Grosso, que tinha um Thiago Pérez lá, que já tinha tocado com a Rita Lee, era o grande orgulho dele. Eu pesquisei no Google, pô. E Thiago Bueno também não me pegou. Aí eu falei, vai ser delegado. Todo mundo chama de delegado, deixa delegas aí. Aí delegacia, virou os nomes aí e foi indo. O delegado, me conta uma coisa, o arranjador, quando é que surge assim? Cara, As pessoas se chamaram para arranjar? Como é que foi? Pois é, em 2008, 2009, logo depois que eu tinha lançado a delegacia, 2008, eu tive a sorte de ter um convite da Aline Calisto para trabalhar com ela. E a Aline é uma pessoa muito correta, antes de tudo, assim, ela realmente é uma pessoa muito séria, né? Muito séria, tal, correta. Ela tem ela ri, ela faz a performance. Ela é muito artista, ela é muito artista, porque ela no palco ela é uma e no pessoal ela até profissional. Ela é muito profissional, muito interessante. E aí, cara, ela me chamou para tocar com ela, a princípio eu fui. E o violão, querendo ou não, quando você toca violão, você tem que dominar harmonia, você tem que dominar ritmo, você tem que... É um instrumento que no samba ali, ele querendo ou não, eu consigo dialogar com o percussionista, eu consigo dialogar com a cantora, eu vejo que ela está cantando uma nota que não é a nota que o compositor imaginou. Enfim, eu viro um pouco... E no trabalho da Aline ali, eu virei meio... E o Rudney, que também tocava cavaquinho com ela nessa época, era um cara muito generoso, muito gentil, e não tinha a menor ambição de ser diretor musical, ele queria só tocar o cavaquinho dele, era um cara que amava o samba, vivia pro samba, era um militante do samba. Mas ele não era do perfil dele ser diretor, até por causa da personalidade dele. E eu sempre tive uma personalidade mais, além de falar muito, que você está vendo? Claro. Você fez só 2 perguntas, a gente está aqui há 4 horas. Não tem problema nenhum. E aí eu sempre tive essa coisa, e eu sempre soube música, porque querendo ou não nessa história, eu estudei piano em Caratinga, dos 9 aos 12, comecei a tocar violão, eu tinha um songbooks, então eu sabia escrever música, sabia ler música. Então eu tinha essa coisa da sapiência, um pouco ali da teoria musical, já estava acompanhando muito bem, estudo, enfim. E aí, querendo ou não, no trabalho da Aline, nos trabalhos de samba que eu estava capitaneando, ali chegando perto, as pessoas começaram a me chamar para dirigir. E, consequentemente, arranjar, virou uma coisa. Aí a Janaína Moreno me deu uma oportunidade incrível, que a Aline ganhou o concurso Novos Bambas do Velho Samba, lá do Carioca da Gema, e eu não estava com ela ainda. Mas abriu o olho da galera daqui de Minas para isso. Em 2008, eu não estava com ela ainda, eu entrei no final de 2008 para a Aline. Em 2009, a Janaína me chamou. Falou assim, não, vamos fazer, você faz os arranjos para a gente tirar. E a gente ganhou.
esse concurso. Nossa. Ia de carro pro Rio de Janeiro. Cansei de unir em 2 portas, meu, pro Rio de Janeiro com o instrumento atrás. 5 camaradas dentro do unir em 2 portas. Chegava naquela baixada ali, depois que desce a serra, o bicho abria não tinha ar-condicionado, abria a janela, jogava água. Isso era aquela loucura, ficava em albergue. Já fizemos muita coisa lá no Rio. Ficava no apartamento dos amigos, do Meninão lá no Rio. Pô, uma galera lá que ajudou a gente pra caramba. Enfim, e aí começou a ter essa coisa do arranjador e do produtor. Então, no primeiro disco da Aline, eu só gravei. No segundo, eu tive uma oportunidade incrível de ficar uma semana na casa do Arthur Maia. O Arthur Maia, do Gil, o Arthur Maia mesmo. É mesmo? Que ele produziu o disco da Aline, que a Aline estava na Warner ainda. Então, Legal. tinha uma grana, tinha toda uma investimento. estrutura, uma indústria por trás. E o Arthurzinho era uma paz, cara. Ele era tipo assim, e ele adorava o trabalho que ele não gostava de fazer, era o que eu fazia bem. Que era botar na partitura, escrever harmonia, legal. E ele adorava a coisa mais. Disso, né? Ele adorava mais a coisa de viajar no estúdio, assim, de ver o clima, de, pô, agora vamos botar um efeito aqui, vamos botar. Então ele não estava muito preso à partitura e eu aprendi muito com ele nesse sentido. E aí tive essa canja do meu primeiro disco em 2010. Eu já produzi os meus próprios arranjos. O Jonas, mestre Jonas, me chamou para fazer um arranjo pro disco dele, que acabou que não entrou em 2010, mas entrou no meu disco, porque a música era nossa. Mas ali eu tive contato com o Rafael Martini, eu já saquei, então isso aqui que é arranjo, entendeu? Então isso aqui que é sim, porque eu levava uma coisa muito mais simplória, assim, para todo mundo, era mais uma guia. Hoje eu chamaria de guia, com o conhecimento que eu tenho. E na época eu chamava de arranjo, era mais uma guia. Então eu vi como é que o Rafa pensava, também vi, ele escreve para sopro, é assim, tá, entra assim. Então eu fui tendo esses contatos, mini contatos, e a coisa foi aparecendo. Em 2013 eu tive um convite muito importante, foi quando o Vanderly me chamou para tocar com ele. E primeiro ele me chamou para tocar e montar um show de samba, que ele queria entrar nessa coisa do samba. Porque ele tinha já uma coisa, ele já tinha Passional, ele já tinha vários, Galho Cruzeiro, ele tinha vários sambas já, mas ele sempre tocava naquele estilo da banda pop, que sempre foi o maior norte dele, que querendo ou não, foi o Esperando Aviões, o Românticos, que é essa onda mais pop. Que sempre foi o cargo-chefe. Mas ele queria ter um trabalho, ele me chamou para montar uma banda para ele, inclusive sem baixo, sem bateria, uma coisa mais enxuta. Eu montei uma banda meio que eu achava um pouco desequilibrada, mas era o que ele estava querendo. E eu não tinha nem cacife para discutir com o Vanderly na época. Eu estava só querendo, se tá bom para você, tá bom para mim. E aí passamos um ano rodando, fizemos um pré-show, fizemos um pré-preparativo ali. Ele me chamou, quero que você produza o meu disco, o Samba Rouco. Que era o disco de carreira dele mesmo, 7º disco de carreira dele. E aí foi um convite, um aval de um artista nacional. O Vandeco já era o Vandecaço, já era show, 10 mil pessoas lá em Salvador, era uma loucurada. E aí ele me colocou nesse lugar de um arranjador mais, tipo assim, não, pode, confia, delegado, é isso mesmo, é isso mesmo. Aquele jeitinho. É isso aí, com a boca torta dele. E aí, esse convite do Vandeco foi incrível. Aí comecei, um pouco antes disso, já tinha os artistas de samba da cidade. Aí teve Sinara Ribeiro, Grupo Tradição, Dudu Nicásio, fiz vários discos do Dudu Nicásio. Aí teve a Manu Dias, aí foi uma galera, Gisele depois, todo mundo querendo ou não. Graças a Deus, era uma cena que em 2010 ali tinha muita produção, muita gente tocando, mais que hoje, inclusive. Mais que hoje, de casas de show. Era Cartola Bar. Você lembra do Reciclo? Lógico, o Reciclo era o Zé da Guiomar, aí Cartola era o Ricardinho Leão e o Fidelidade Partidária. Tinha o estabelecimento, tinha lá em cima. Tinha lá em cima o Tópica Marcenaria, Copo Lagoinha, toda quinta-feira, entupida, era 700 pessoas no Copo Lagoinha quinta-feira. Bicho, era muita casa de samba, tinha o Quintal do Divina Luz, aí tinha não sei o quê. Bicho, tinha público, e ninguém chorava para pagar 15 conto naquela época. 2010, R$10 em 2010, é 30 hoje todo mundo, você bota 30 conto, todo mundo fica louco, parece que eu tô cobrando, o que é isso, gente? Parece que é um absurdo, parece que é um devaneio, enfim. Mas não tinha isso. E aí as pessoas tinham muito trabalho de samba, mas ninguém tinha disco. Ninguém tinha disco. O Zé da Guiomar foi um dos primeiros, o Zé da Guiomar é a Aline. A Aline nunca, agora, eu que dei a ideia, inclusive, dela até a roda, o samba da Calista, mas enfim, ele não ocupava um espaço igual essa galera ocupava semanalmente e tal. Inclusive foi uma escola para mim, da delegacia também, de semanal. Da galera, a gente vê o samba funcionando semanalmente ali. Enfim. E aí, muita dessa galera que tocava na noite que resolveu gravar. E eu virei uma espécie de interlocutor, até entre os artistas e os músicos, de certa forma. Eu faço esse meio de campo. Então é uma parte da minha profissão que eu amo. Eu adoro produzir, sinto falta quando tem pouco disco. Ano passado, por exemplo, teve pouco disco. Eu senti muita falta assim, de ter um disco para produzir. Esse ano já pintou, graças a Deus, os 2 convites aí a gente deve fazer.
Mas é um trabalho que eu amo, adoro fazer. Inclusive lá no concurso de marchinha, bem. onde a gente pô, se aproximou tanto apresentando o concurso de marchinha. Aquele trabalho de produção de arranjo ali é difícil, complicado aquele ali, porque tem toque de caixa, né? E tal, mas é um trabalho muito prazeroso que eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Muito bom. Vamos lá. Buzina. Vou dar uma buzinada e aí você buzina quem ou o que você quiser, viu, delegado? Vamos lá. Fica à vontade. Meu Deus. Pô, eu vou buzinar a cena cultural de Belo Horizonte que tá achando ruim de pagar R$ 15 para entrar num show. Tá achando que esse dinheiro, esse dinheiro é do dono da casa, que esse dinheiro não vai pro músico, esse dinheiro vai pro músico. A maquininha, muitas vezes, é do próprio músico, a maquininha que tá na porta. Ali na delegacia é assim, a minha noite, por exemplo. Então, vamos readquirir o hábito aí de valorizar a cultura, galera. Todo mundo ali está trabalhando, é um trabalho. Eu sei que na maioria absoluta das vezes vocês estão ali no momento de entretenimento e a gente sabe que as pessoas estão bebendo, estão chapando, estão fumando ali na porta. É legal, e é assim mesmo. Mas isso também só existe porque a gente está ali. Tem um clima. Pô, né? a gente está ali fazendo um clima, fazendo uma história. Então, pô, valorize a cultura, valorize os artistas da cidade. Você de Belo Horizonte, você de outra cidade que esse clipe vai para a internet, valorize os artistas que estão tocando na cidade de vocês, Isso. que estão fazendo a música na cidade, agitando culturalmente, deixando a cidade viva na cidade de vocês, as rodas de choro, quando vocês forem nas rodas de choro, contribuir, porque muitas vezes passa caixinha, ou passa, tem lá, como é que é, voluntário, né? O couvert voluntário, né? Chapéu. Que é o nome que eles inventaram, o novo nome do chapéuzinho, né? Bicho, isso, querendo ou não, valoriza, cara, compra o CD, vai no show dos artistas da cidade de vocês, porque vocês não sabem o quanto isso é importante pra gente, é muito pouco para o público em geral. Lógico que eu não estou desvalorizando, os camaradas, R$15 para muita gente é uma grana e tal. Cara, mas é que eu tô falando, se você tá na noite se divertindo, R$15 é menos que uma cerveja, Muito é menos que um menos. drink. É. Se qualquer drink que você for tomar, um morrito que você vai tomar é mais de R$15. E quando a gente vai numa outra cidade, de férias, quer A gente conhecer, paga. a gente vai conhecer a música local. E paga, e sem paga, reclamar, vai no isso. show sem reclamar, nem sabe o que é que tá tocando, legal, perfeito. viaja para fora, se viaja para fora do país, acho o máximo, né? Vai lá nas casas de fado em Portugal, nossa, acho o máximo aquilo, não sei o que, bicho. É isso. Eles valorizam o que é mesmo. deles, e a gente tem que valorizar o que é nosso, e a gente faz parte. Toda a roda de choro, toda a roda de samba, toda a roda, até inclusive as coisas populares, sertanejo, que você vai, porque tem muita banda também que tá tocando em casas de show pequenas, aqui pro cachê Isso. reduzidos. O circuito do rock na Major, Nossa, o circuito do cara. rock. Cara, o circuito do rock também é um outro que tá passando perrengue, que fica Há muito anos, dependente hein? de cover, É. muito dependente desse repertório. Vamos valorizar os lançamentos, a galera do rock que lança uma música nova, a galera do MPB daqui de Minas, que sempre foi muito forte, tem uma galera massa que lança um disco. Prestigiem, não só esse negócio de festival maravilhoso que tem, com o ar livre, é incrível, é legal demais, tem que continuar atento, tem que continuar prestigiando, mas existe uma cena, um respiro semanal, cultural na cidade que existe. E a gente tem músicos maravilhosos que vivem na noite de Belo Horizonte, muita gente, muita gente. Então valorize esses músicos, prestigiem, não fica, eventualmente uma vez ou outra, pode pedir uma cortesia, não tem problema nenhum. Você faz uma graça, você faz, até porque realmente existe isso mesmo, faz parte. Vem um músico, pô, legal pra caramba me ver tocar. Semana passada tava lá os meninos do Trifase, lá, o Beethoven e o Binho nunca sai de casa, foi lá me ver tocar, ela falou, Binho, eu faço questão, tipo, aí as pessoas geralmente quando é assim, inclusive elas falam, não precisa, que sabe do valor que tem. Ela fala, não, mas eu faço questão, então isso é natural. E tipo assim, é isso, valorize a cena cultural da cidade de vocês, que é muito importante, cara, é onde a cultura respira, é o dia a dia. Ali é igual, não é a final da Libertadores, não, é a frase de grupos, entendeu? É a viagem lá para Iquique, lá para tomar um pau lá do Iquique, sabe? É isso, mas entendeu? É bom demais. É bom, mas é isso que faz, é isso que se fosse só final, não é a Cara, Copa pra do chegar Mundo, na é final, você 4 tem em que 4 passar por anos, aí isso. beleza, exatamente. Mas é o dia a dia, cara, existe uma cena cultural, consumam a cena cultural, consumam cultura na sua cidade, que isso faz muito bem, cara, faz muito bem para todo mundo. Isso me salva semanalmente. Boa. Vamos caminhando para o final, tá bom? Bebe uma água. Você não bebeu água até agora? Não deu tempo, falei pouco. Bebe Tô uma afobado água, aqui. relaxa, fica tranquilo, né? E nós vamos caminhar agora para uns assuntos bem diferentes, viu, delegado? Primeiro, a gente vive um momento na sociedade em que há uma discussão sobre a questão da legalização da maconha. Tanto em termos de entretenimento quanto medicinal. O que você acha disso? Nossa, eu acho que essa discussão está atrasada uns 40 anos, cara. Não tem o menor sentido isso ser tabu até hoje, 2025. Não tem o menor sentido isso ser tabu, isso ser uma planta ser proibido. Tipo assim, eu vejo no MGTV, cara, a galera prendendo uns vasos de planta. Cara, isso não tem a menor lógica, não tem o menor sentido, gente. Pelo amor de Deus, por que a cachaça pode?
Porque que, pô, quantas vítimas do álcool nós temos por ano no país? Já viu alguém fumar maconha e sair brigando com os outros? Bicho, os camaradas fumam maconha escutando música, curtindo, tocando. A maconha tem todo esse espectro medicinal que tem que ser estudado, desenvolvido. O cânhamo é uma das ervas mais antigas do mundo. As velas eram feitas de cânhamo, né? Tecido, né? Os portugueses deram conta de chegar aqui, na Índia, o Fernão de Magalhães, atravessar ali o Estreito de Magalhães e parar lá na Papua Nova Guiné para atravessar o mundo. Cara, porque é isso, é uma planta, cara, é uma planta e a gente... E sem sacanagem, o usuário de maconha aqui em Belo Horizonte, o usuário médio de maconha no Brasil, cara, aí tá um outro problema que é de saúde, porque ele fuma tudo menos maconha. O que é ofertado ao usuário de maconha, que pelo menos que eu vejo aqui em Belo Horizonte, eu falo em Belo Horizonte, mas eu sei que é no Brasil todo. Cara, é uma vergonha, cara. É opressor aquele tablete escuro, cheio de casca, de tudo. Então, inclusive, é um problema de saúde, na moral, cara. É um problema de saúde, que tem gente... A gente é obrigado, o consumidor, o usuário de maconha, é obrigado a ficar fumando uma coisa que tem uma qualidade, assim, que é uma coisa horrível, sendo que poderia ser um mercado, com o Brasil, com o tamanho que tem, né? Com tudo, quanto de dinheiro isso poderia... Está na ilegalidade, quanto de dinheiro que isso gera. Se você está em qualquer lugar de Belo Horizonte, se você está... Qualquer lugar de Belo Horizonte é mais fácil você recebe é mais fácil você comprar um tablete de maconha que comprar, sei lá, um uísque, determinado uísque, 12 anos, 15 anos, muito específico, que só vai vender lá no Verde Mar, lá não sei o quê, cara. Qualquer lugar tem maconha. A gente tem que parar de fechar o olho para eles achar que, fingir que isso não está acontecendo na noite em Belo Horizonte, qualquer lugar que você vai hoje em Belo Horizonte, qualquer lugar que tenha música, entretenimento, em Belo Horizonte, nem precisa nem ter música, só DJ e tal, o pessoal está usando. Então, por que nós vamos negar ganhar? Esse dinheiro tem para onde? Está financiando o quê? Esse é que é o grande problema. Sendo que é uma planta, pelo amor de Deus, ela é muito menos danosa que o álcool. Muito menos danosa que o álcool. Isso é provado, comprovado. Nós fizemos um programa com o Fabian Laszlo, que é da aromaterapia. E ele falou exatamente o que você disse, em termos de acidentes, de problemas, né, causados pela maconha. Não, obriga o usuário a estar na ilegalidade. Ninguém quer estar na ilegalidade, não. Ninguém se sente bem andando, vou ali na boca de fumo comprar, aquela situação bem constrangedora, que você entra, tem que, baixa. É ruim, não é legal, ninguém gosta disso, ninguém acha bom. Agora, a pessoa tem que ter o direito, lógico, e legalizando, você consegue controlar isso de muitas maneiras, inúmeras maneiras, tendo os lugares específicos para fumar, tendo controle da qualidade daquilo que está sendo ofertado, ganhando em cima disso imposto, tarifando, taxando, enfim, de todas as formas, desde o plantio até o final, o jeito de ganhar dinheiro de todo jeito. E oferecendo um produto que seja... Gente, se a pessoa quer consumir uma planta, ela não tem direito de consumir uma planta, porque o que está sendo ofertado para ela é tudo, menos a planta em si ali, e ela é obrigada a estar em ilegalidade. Eu não quero estar em ilegalidade. Eu não quero estar... É a mesma coisa da lei seca nos Estados Unidos, no início do século passado, cara. É a mesma coisa. Você vai impedir o povo de beber? Você vai impedir o povo brasileiro de fumar maconha? Você não vai. Isso é uma utopia. Você vai criminalizar, você vai entupir as cadeias, você vai transformar um monte de gente que poderia estar trabalhando com outra coisa numa comunidade, que onde é vendido, isso você vai inserir ele obrigatoriamente quase, porque ele fica sem lugar para isso, sendo que ali é o caminho natural, entre aspas, para ele vender uma coisa, que é só você tirar da ilegalidade aqui e oferecer cultura, oferece a galera para tocar, a galera para dar aula, igual o Fabão faz lá na Serra, com o projeto Aglomerou, igual um monte de gente faz com cultura nas comunidades, entendeu? E tira essa pessoa da ilegalidade. Boa. Falei tanto que meu microfone acabou a bateria. Gastei a bateria do meu microfone. Não, falou bem falado. Delegado, você acredita em Deus? Não. Eu costumo falar que eu falava que eu era ateu, né? Mas depois eu comecei a falar que eu sou agnóstico. O ateu, ele tem que ele tem a necessidade de te convencer que Deus não existe, né? É, isso mesmo. E o agnóstico, eu não estou muito preocupado com a sua espiritualidade. Não te afeta? Não me afeta, eu até admiro, ainda mais eu que trabalho com tanto, por exemplo, a Aline fez um de Pontinhos de Amor, um disco só com canções da temática do candomblé, das religiões africanas, para criança. Então, eu tenho maior respeito do mundo, frequento, me relaciono bem com o pai de santo da Aline, almoço com o padre da igreja lá de Santa Antônio, todo dia. Enfim, fiz primeira comunhão, tenho uma admiração, pesquiso, é um assunto que me interessa, eu gosto de ver vídeos da história das religiões, como se deu, como que surgiu. É um assunto que me interessa, eu gosto de saber
dessas coisas, até de conhecer as religiões, as mitologias nórdicas, grega. Sim. Gostaria de aprofundar mais até nas orientais, onde eu vou menos, enfim. Mas eu, como diria como é que é o Pierre Bardot, naquele filme que ele tem o Gil, né, que o Gil atravessa, vai lá para a África e encontra ele, e ele é o único respeitado, né, lá no terreiro da mãe menininha, né? E ele frequenta os negócios todos, aí a mãe menina pergunta para ele, fala, não, eu sou um racionalista sem carisma, entendeu? Eu sou um grande encantado pelas religiões e ao mesmo tempo um grande revoltado com o uso das religiões como é feito em muitos lugares do Brasil para pegar dinheiro da população, para iludir, para oferecer uma solução falsa que vai funcionar durante 3, 4 meses, mas daqui a pouco o camarada está na pior de novo e ele não vai ter aquele suporte, enfim. Eu sou um grande crítico de usar a religião para fins políticos, usar a religião para... Enfim, é usado em várias para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, né? Essa igreja, ela me angustia, ela me afasta até mais, assim, me faz querer afastar das religiões. Ao mesmo tempo, o meu respeito, a minha curiosidade é saber que a religião é uma coisa transformadora, entender a espiritualidade das pessoas, apesar de eu não acreditar em Deus, eu admiro, até entendo a espiritualidade da pessoa, até ter uma certa inveja, de certa forma, porque é muito chato, muito chato, é cruel, você não ter quando você perde alguém, você não tem a que se apegar, sabe? É muito pragmático, né? Pragmático. Você é um cara pragmático. É o racionalismo, né? Ali da engenharia, do engenharia, cartesiano música, ali, né? na música, assim. Até venho sendo menos atualmente, mas acho que mais me atrapalha do que me ajuda. Acho que eu sou, por natureza, um ser mais pragmático, mais racional, assim. Isso me faz caminhar com mais leveza na Terra. Legal. Mas, respondendo a sua pergunta, eu sou agnóstico, né? Eu não acredito em Deus. O delegado, eu já te vi participando de eventos do MST, inclusive de encontros. Muito levado pela Aline. A Aline é bem atuante. Né? E eu já fui levado, inclusive, pela Takai também, pela Fernanda Takai, na época que eu rodei com a Takai, com o Tom do Jobim. A Takai, ela querendo ou não, ela daquele jeito doce e sutil dela, ela tem um progressismo ali presente, ela atuante, ela não deixa as coisas baratas, e olha que ela tem um telhado de vidro muito maior que o meu, porque ela é muito mais conhecida, tem muito mais seguidores, muito mais famosa, tem um trabalho, enfim. Então, é uma pessoa que não deixa esmorecer, eu admiro ela muito por isso, e já fui com ela também, e o pessoal lá do MST sempre trata a gente. Aliás, o Armazém do Campo aqui também, já toquei em eventos do Armazém do Campo também, que é um lugar super legal. Acho que faz parte isso é o mínimo da gente como artista, isso aí sim. A gente doando a nossa arte, aí sim, a gente está doando a nossa arte para uma causa que é importante. Que bate contigo. Que é importante para o país, que é importante inclusive culturalmente. Culturalmente, o MST tem uma verba cultural séria, antiga. Isso. É um braço cultural presente, sempre teve muito presente, então... E saúde, né? É uma agricultura familiar, sim, total. sem agrotóxico, né? Tem tudo isso também. Não, isso aí, tirando essa parte toda aí, que eu não vou nem entrar nessa seara aí, que é da qualidade dos produtos e tal. Estou falando mais do ativismo mesmo dele. Eles sempre foram, entre aspas, amigos da cultura, de certa forma. Sempre defenderam a cultura, inclusive quando vai ter aqueles cortes que a gente estava falando, que sempre que tem que cortar o orçamento, corta da cultura, eles são uma das vozes que ajudam a mobilizar. O pessoal do Coletivo Alvorada, do Coletivo Alvorada aqui também em Minas, lá do Pedro Martins, também é um pessoal muito ativo. E eles sempre contam comigo, eles sabem que sempre podem contar comigo, porque também faz parte da nossa profissão usar da nossa arte, da nossa voz, que a gente passa a ter por causa do nosso instrumento, por causa da nossa arte, mas para fazer e falar coisas que sejam importantes para a nossa sociedade. Boa. A sociedade está envelhecendo. Você acha que nós estamos preparados para a pessoa idosa, para ter mais pessoas idosas na nossa sociedade? Em estrutura ainda não, né? Em estrutura eu acho que falta. Eu acho que a gente está até preparado psicologicamente. Eu acho que a gente está menos preparado para a geração que está para vir. Essa geração, eu acho que a gente está menos preparado, porque a minha distância para a geração dos meus pais ela é muito menor do que a minha distância para minha filha hoje, por exemplo. Pelo fato da internet. É basicamente por causa da internet, da conexão irrestrita e total o tempo inteiro, com qualquer pessoa, tá aqui, celular, tá vibrando aqui, numa almofada aqui, eu tô sentindo que tem gente querendo... Tipo assim, meu pai, minha mãe, eu tive telefone fixo quando eu era criança lá em Caratinga. Minha internet de escada, aquela de 93, 94, eu tinha 12 anos ali, 95. Era uma internet de escada, era outro tipo de consumo da internet. Hoje, essa coisa da superconexão. Então, eu não sei o que esperar. Eu vejo o drama da minha irmã com a minha sobrinha, ela de 10 anos. Eu acho
mais distante o intervalo que tem entre a minha geração da década de 80 e os millennials agora, você entender e dialogar com eles, eu acho que é uma coisa mais complexa, é um problema mais complexo que em si que o problema da velhice. Porque o problema da velhice, a gente vai envelhecer mais, a gente vai melhorar de saúde, por natureza, a gente já vai melhorar, por mais que Brasil, não sei o quê, você pode botar todos os defeitos, mas é uma coisa natural da gente estar evoluindo como sociedade, querendo ou não, apesar de não parecer muitos momentos. Mas, pelo menos, envelhecendo, a gente estava envelhecendo, e isso vai ser, estruturas vão ser criadas para isso. Eu acho que isso é natural, festival, igual o Festival Sabiá, por exemplo, aqui já é um festival voltado para os 50 mais, já tem, ou seja, já tem gente olhando para isso, já fazendo coisa para isso. Você se preocupa com isso? Ou eu comecei. Você tocou com muita gente mais velha. Eu comecei que você. a malhar agora por uma indicação médica. É isso, cara. Mas é isso, velho. Eu comecei a falar, você tem que malhar. A Aline falou isso comigo essa semana. Semana passada, ela falou, você tem que preparar para velhice, senão nós não vamos aguentar. Alimentação. Por exemplo. Eu me alimento bem melhor Sono. hoje. Sono ainda. Agora, por incrível que com a criança pequena fica um pouco mais difícil, mas, querendo ou não, eu já. Com a criança pequena também, eu tinha um hábito de achar bonito dormir tarde. 3h30 da manhã, começa a pensar em dormir. Não, hoje eu já tenho dormido meia-noite e meia, 1h, já é um horário assim, um pouco mais. E acordando, também acordava 11 horas da manhã, agora já estou acordando 8h30, 8, 9, enfim. Então, acho que isso também. Mas eu também acho que a coisa do meu não um retrato da sociedade, acho que é uma coisa minha. Eu sempre acordei dormir tarde, sempre acordei tarde. Entendeu? Então, eu acho que a sociedade é um problema que a gente tem que... Não é um problema, ao mesmo tempo a gente tem que aproveitar as pessoas, a gente tem que parar de enxergar as pessoas idosas como algo improdutivo. Acho que esse é que é o problema. Porque se o camarada está produzindo, eu vi igual... Na música. O João Donato, por exemplo. O João Donato morreu ano passado. O João Donato estava 85 anos. O João Donato, quando gravou no meu disco, 2015, ele gravou uma música minha, Camisa do Donato, que eu fiz para ele, que não é uma música fácil, assim, não é uma música difícil também, não, mas é uma música... Era um senhor de 80 anos, com uma partitura na frente, você não conhecia a música, eu tinha ouvido, pegou. Bicho, hiper funcional, mais do que funcional, encantador. Tipo assim, pô, maravilhoso, meteu o swing dele lá que só ele poderia fazer. Então, cara, as pessoas de 70, 80 anos hoje em dia... Tom Zé tá com 90. Pô, o Ney Mato Grosso. Ney Mato Grosso tá dançando. Então, acho que as pessoas... E não só o seu Mozart aqui para falar, não só para falar de artista grande, o seu Mozart foi morrer com 92 aqui, tocando em todas as rodas de choro. Tocava, brincava, zoava, ia pra delegacia, chegava lá nessa 11 e tanta da noite. Ô, meu filho, você gosta de tocar violão, né? Ele falava, eu gosto, eu falei, então por que você não aprende? Sensacional, cara. Então, bicho, acho que as pessoas, com a evolução da saúde também, da alimentação, da própria consciência da pessoa envelhecendo, acho que o mais importante é a gente envelhecer funcional. Porque aí a gente não é um peso para a sociedade. Pelo contrário, vira uma coisa maravilhosa para a sociedade. Eu poder ter convivido. O Menescal produziu meu disco ano passado. Veio aqui, passou 2 dias comigo lá no estúdio. Roberto Menescal, 86 anos de idade, pô. 86? 86, pô, lá com a gente. Continua. Eu, Marcelinho, o Limão, o Luizinho, Cris, aquela loucurada, aquela falazada, nós, tudo lá naquela coisa de produzir e tal. Saiu do Rio, ele veio pra saiu, cá. pegou sozinho, sem a produtora dele, que não, sozinho. Com uma motorista pegamos ele lá em Confins, eu também no hotel. Bicho, eu chegava lá 9 horas da manhã, pegava ele, vamos gravar, fizemos uma base, não sei o quê. 2 dias, fizemos um disco. O cara produzindo, tá fazendo show para tudo quanto é lado, tá produzindo. Cara, esse cara não é nenhum peso para a sociedade, pelo contrário. Esse cara é um ouro da sociedade. Isso aí é o que é mais bonito pode ter. O cara tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, tá tocando, tá botando a coisa, você tá dando a opinião dele numa produção, ali, tá dando o toque dele, da genialidade, tudo que ele já viu, o que eu estou querendo, vendo o futuro, projetando o futuro. Um senhor de 86 anos, cara. Então é esse que tem que ser o exemplo pra gente. Boa. Delegado, chegamos ao final. A Cris ali, né, que já levantou 7 placas ali, né, falando, tem que controlar, alguém tem que controlar acréscimo aqui, já foi tá pior que o jogo de Campeonato Brasileiro, 15 minutos de acréscimo. Chamar o VAR, hein? O delegado, como é que a gente se encontra aí nas redes sociais e tal? Thiago, delegado Thiago com TH, né? Delegado, pelo amor de Deus, como eu expliquei, que é apelido, né? Eu tenho medo de polícia, de bandido, de cachorro e de dentista. Como diria o Sérgio Sampaio. Que sensacional. Enfim, Thiago, delegado Thiago com TH, delegado tanto no YouTube, onde estão as horas do improviso todas, né? Que a gente nem falou, mas... Nem falamos do programa, entrevistador. 1 hora é muito pouco. No Instagram, Thiago Delegado,
no antigo Twitter, né, Thiago? Mas Twitter eu só uso para falar do Atlético no Twitter. Então não me segue no Ótimo. Twitter, não. Que lá eu só uso para xingar a diretoria, entendeu? Quase que eu dei a buzinada aqui. Quase Quase. que eu dei a buzinada aqui para os 4 R's, meninos, tá? os Os 4 4 R's. Eu não Tá fiz isso merecendo. porque eu não queria mudar muito de assunto. Eu queria manter na cultura aqui, mas foi Tudo quase bem. para eles. Tá valendo também. E, enfim, Thiago Delegado, estamos aí no Spotify, estamos lancei esse mês, nós estamos gravando isso aqui em maio de 2025, lancei esse mês um single, dia 2, Entre a Horta e o Limoeiro, que eu fiz em homenagem ao Aloysio Horta e o André Limão Queiroz. Vou estar lançando disco novo até junho, julho, vamos lançar um último single agora, final desse mês com o Roberto Menescal, então no Spotify, procurem aí também Thiago Delegado, Thiago com TH, e é isso aí. Elias, obrigado. Cara, e eu que agradeço, velho. Muito bacana. Parabéns, viu? Valeu Os demais. cabelos brancos estão te fazendo muito bem. Pois é, eu tô falando ainda. Tá muito bom, cara. Muito bom. Você tá numa fase muito boa, viu? Bondade. Gente, chegamos ao final do nosso programa e eu queria também lembrar você, ó, vai lá no nosso Instagram, o @papo com Elias, e vai no meu também, @elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. Então, sunshine para você. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu, ó, sobrei.